Que alegria, como é bom estarmos juntos na casa do Senhor. Você está feliz? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Você sente a presença de Deus no nosso meio? Eu confesso para vocês que esta é uma das coisas que nos renova. Esta é uma das maneiras de nós nos apropriarmos ao máximo de todos os benefícios do culto. É conscientizarmos a nós mesmos de que a presença do Espírito está na casa. O Senhor, o Deus que renova, que fortalece, Ele está em nosso meio. Convido você a abrir a sua Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, a partir do verso 1. Enquanto os irmãos localizam esse texto, eu tenho feito isso em todos os cultos por onde eu tenho passado. Recentemente, esta é a primeira oportunidade aqui no culto das 10, e eu quero também apresentar aos irmãos. Recentemente, nós publicamos este livro aqui, que é um livro sobre a gênese da doutrina da justificação pela fé. Este mês de outubro nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante, e neste livro eu falo sobre uma das bandeiras, um dos pilares da Reforma, que é o sola fide, o somente pela fé. Neste livro eu trabalho tanto de forma exegética, interpretativa, quanto histórica. E também nós lidamos com os principais desafios acerca desta doutrina. Então, se você deseja se aprofundar, no término deste culto, você pode nos procurar. Ainda temos algumas unidades disponíveis e com muito prazer lhe entregarei, tá certo? Capítulo 22, a partir do verso 1, eu gostaria de falar ao coração dos irmãos nesta manhã sobre o seguinte tema: do refúgio à liderança, lições da caverna de Adulão. Você pode repetir comigo esse tema no 3? 1, 2, 3. Do refúgio à liderança, lições da caverna de Adulão. Mais uma vez. Do refúgio à liderança, lições da caverna de Adulão. Diz assim o texto: Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei de Moabe: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. O profeta Gade, porém, disse a Davi: Não fiques neste lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Assim Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Feche seus olhos. Pai, bendito seja o teu santo nome por esse momento. Obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu favor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de mais uma vez fazer menção das Escrituras. Nós te pedimos que tu sejas bondoso, propício para conosco, para com a tua igreja, e que esta palavra possa verdadeiramente falar aos corações que aqui estão, e que homens e mulheres sejam levantados com esta potencialidade de serem líderes e instrumentos nas tuas mãos, a despeito do cenário presente, do momento em que eles estão enfrentando. O Senhor é o mesmo Deus. És o Deus das cavernas, dos vales, o Deus dos montes. Tu és o Deus que chama, levanta, ergue, coloca de pé. É assim que eu oro e te agradeço. Você diz amém? Queridos, quando nós olhamos a vida, a história deste grande personagem Davi, que fora o segundo rei de Israel, logo no início da sua vida, principalmente após ele ser consagrado na presença dos seus irmãos, algo acontece. Davi enfrenta a sua primeira guerra, o seu primeiro embate, o seu primeiro desafio, vence o gigante Golias e de alguma maneira ele cai na graça dos israelitas. A Bíblia nos diz que por causa disso, entre as mulheres, passaram a usar a seguinte frase:
elas proclamavam, elas cantavam e elas diziam: Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. Esta fala, de alguma maneira, gerou no coração de Saul ciúme. Saul, de alguma forma, tomado por animosidade, ele passa a perseguir Davi de maneira ferrenha, translocada. Alguns compreendem que esta perseguição durou quase 10 anos. Davi fugindo pelos desertos, pelas cavernas, se escondendo, para que de alguma maneira conseguisse proteger a própria vida. Nestas fugas de Davi, ele busca refúgio em lugares nos quais não era comum, típico, ordinário. Davi vai para a terra até mesmo dos inimigos. Se você observar, no capítulo de número 21, Davi chega à região de Gate, diante do rei Aques, que era filisteu. Diante daquele rei, a Bíblia nos diz que Davi, ele fez-se de louco. Você imagina este grande homem, o homem segundo o coração de Deus, o grande monarca de Israel, diante daquele rei, ele se agarrou aos umbrais da porta, ele começou a salivar pela barba, e o rei, ao olhar para Davi, disse: olha, eu já tenho tantos loucos aqui no reino, porque vocês me trazem mais um? Podem despedir este homem. Então Davi, ele tem experiências poderosas. Mas quando nós chegamos ao capítulo de número 22, nós observamos que de alguma maneira Davi, ele vai para uma caverna. Quando nós olhamos este ambiente, esta situação, esta geografia, nós aprendemos, compreendemos que Deus, de alguma maneira, ele é especialista em transformar vales em plataformas de propósitos. Deus, ele é especialista em transformar, em reverter situações de caos, de dor, de angústia, em desespero, em lugares nos quais ele literalmente gera em nós e faz-nos compreender e ver potencialidades nas quais nós não tínhamos a mínima noção. Então veja, a Bíblia mostra-nos que Davi busca refúgio em uma caverna conhecida como Caverna de Adulão. Ele escapa de Gate, refugia-se em Adulão. Adulão significa esconderijo. Adulão tem a ver com o lugar de justiça. Era um ambiente, caverna muito grande, na qual Davi tenta esconder-se para manter-se vivo diante da sanha desesperadora de Saul para com a sua vida. Quando nós observamos esta caverna, ou neste contexto, primeira coisa que eu destaco é que a caverna de Adulão se torna uma escola de oração e dependência na vida de Davi. Adulão não foi apenas um lugar para que ele se escondesse. Adulão não foi apenas um lugar para que Davi saísse da frente de Saul, mas também serviu como um lugar, uma escola de oração e dependência. E por que eu digo isso? Porque este Davi, que é denominado de um mavioso salmista de Israel, aquele que compusera 73 dos 150 salmos, pelo menos 2 destes salmos são produtos desse período na caverna de Adulão. Se você observar, pelo menos nos salmos 54 e 142, Davi aproveita esse momento rubro, escuro, difícil, para orar e demonstrar dependência diante de Deus. Ele nos diz nos salmos de número 54, versos 1 e 2: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Davi está na caverna, mas ele utiliza a caverna como escola para oração. Davi está em um ambiente inadequado, em um ambiente de fuga, de desespero, de medo, mas ele aproveita esse ambiente para desenvolver mais intimidade com Deus. No Salmo 142, versos 1 e 2, ele diz: com a minha alma clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor eu suplico. As paredes daquela caverna, de alguma maneira, reverberavam o grito da alma de Davi.
Ele aproveita aquele momento para clamar, para invocar, para suplicar, para buscar a face de Deus. Ele aproveita a caverna como escola de oração. Ele aproveita o silêncio da caverna para rasgar a alma dele diante de Deus. Ele diz: Senhor, perante ti eu derramo a minha queixa, eu exponho as minhas tribulações. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui com você nesta manhã é: utilize as cavernas como escola de oração e intimidade. Aproveite a noite escura da alma como uma plataforma para que tu desenvolvas o teu relacionamento com Deus. Rasgue a alma diante dele quando não tiver vozes para te ouvir, quando não tiver pessoas ao teu lado, quando muitos te abandonarem e você se perceber ilhado, cercado, sem saída. Aproveite esse momento para falar com Deus, para gritar se preciso for, para expressar a dor da sua alma. Deus quer nos ouvir. Deus tem prazer em nos ouvir, ainda que seja um grito ou balbuciar de palavras, ou apenas lágrimas escorrendo nos olhos. Eu e você precisamos entender, olhar para as cavernas e dizer: Deus, nesta caverna eu vou crescer, nesta caverna eu vou aproveitar cada segundo. Esta caverna, Senhor, será um momento para que eu avance, progrida e desenvolva mais intimidade contigo. Davi poderia simplesmente assentar-se no fundo daquela caverna e silenciar, mas ele diz: não, eu vou aproveitar esse momento para compor, para expressar a dor da minha alma, para falar com Deus, para elevar a Deus as minhas preces, as minhas agruras, os meus sofrimentos. Eu farei isso. É preciso que nós compreendamos a necessidade de usar os vales como momentos de intimidades com Deus. Você pode estar enfrentando hoje os piores momentos da sua vida, situações adversas, talvez enfermidades, porta fechada, perseguição, sofrimento por todos os lados. E Deus está dizendo: aproveite esse vale para que você cresça em intimidade na minha presença. Aproveite esse vale para que você desenvolva um relacionamento íntimo e próximo com Deus. É isso que Davi faz. Agora veja, nesse contexto que Davi está, ele também torna-se refúgio para muitos. A liderança, comumente ela surge exatamente no meio dos quebrados. Veja o verso 1 e o verso 2. Davi retirou-se dali e escapou-se para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a sua família, a família do seu pai, souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Davi está na caverna, mas pelo menos dois grupos recorrem ao mesmo. O primeiro grupo é os membros da família de Davi. Queridos, eu não sei se você já enfrentou situações desta natureza, que você não está bem, mas você precisa se recompor, porque existem pessoas em situação pior do que a sua. É você que precisa de acalento, mas chegam pessoas gritando para você, dizendo: eu preciso de uma palavra. É você que precisava de um consolo, mas diante das dores e situações até piores do que a sua, você precisa se refazer. Você precisa tirar força da fraqueza. Você precisa compreender que não adianta ficar parado, mas existem outros que carecem da tua liderança. Davi, ele recebe a visita dos seus familiares, mas há um segundo grupo. Além da família de Davi, a Bíblia diz que é um grupo enorme de homens vieram ao encontro deste. Homens endividados, homens aflitos,
homens em situações de angústia, desespero, medo, provavelmente eram também vítimas da sanha perseguidora de Saul. Eles recorrem a Davi na caverna de Adulão, e Davi torna-se líderes desses homens. Davi se coloca na condição de capitão desses homens. Líder, ele encabeça, ele toma liderança no meio da dor, no meio da angústia, no meio do desespero. Davi, ele exaure e expressa potencialidades nele que nem ele mesmo tinha ciência. Mas existem outros que precisam mais do que Davi nesse momento. E Deus está dizendo para pessoas aqui, talvez a situação que você esteja enfrentando, você pensa que é o fim, você pensa que não tem jeito, você se percebe literalmente arruinado, mas Deus está dizendo, ainda há em ti capacidades das quais você mesmo desconhece, e eu utilizarei para a minha glória, diz o Senhor. Davi, ele encabeça esse grupo, e nós devemos observar exatamente isso. Deus levanta líderes entre os desprezados. Deus levanta homens e mulheres no meio do caos. Ele é capaz de tirar do monturo aquilo que o homem desconhece. É o caos, é a dor, é o desespero, mas Deus se utiliza. E você está no lugar certo, porque igreja é lugar de restauração. Igreja é lugar de unirmos, juntarmos os cacos. Igreja é lugar de você se erguer. Não importa como tu chegastes aqui, existe um Deus que te diz: eu levanto homens e mulheres no meio do caos. Você acredita nisso e pode glorificar a Deus? Eu acho maravilhoso isso aqui, porque o ato de Davi de ser ele refúgio para os endividados, os desesperados, os angustiados, os sem esperança, aponta para um descendente direto de Davi. Davi foi refúgio na vida daqueles homens, assim como o filho de Davi foi o nosso refúgio. O filho de Davi olhou para nós e disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Talvez, muitas vezes, nós estamos como aqueles homens, endividados, desesperados, alma aflita, angustiado, todos dão as costas. Mas Jesus abre os braços para você, assim como Davi fez com aqueles homens na caverna de Adulão. Há espaço para desprezados, há espaço para feridos, há espaço para quebrados, há espaço para pessoas machucadas, há espaço para pessoas cheias de traumas. Assim como a sombra dos braços de Cristo Jesus, devemos nós buscar refúgio. Refugiemo-nos à sombra dos braços do filho de Davi, Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles, a priori, 400 homens, que depois evolui para um grupo de 600 homens. Deste grupo de 600 homens, é dali que sai o exército dos valentes de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Os valentes de Davi não foram forjados ou tirados da prateleira de cima. Foram os quebrados, os feridos, os endividados, os machucados, os sem valor, aqueles que o mundo e a sociedade desprezava. É por isso que eu e você encontramos guarida aqui na casa do Senhor, porque independente de como tu chegas aqui, existe um Deus que te restaura, existe um Deus que te levanta, existe um Deus que te ergue. Irmãos, isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo disse: Deus, Ele não faz questão de escolher os melhores dessa terra. Pelo contrário, Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Ele pega os pequenos para confundir os grandes. Ele pega as coisas vis e desprezíveis dessa terra para mostrar que toda glória pertence a Deus.
Quantos aqui se alegram por essa manifestação da graça? Quantos aqui celebram o favor de Deus na sua vida? Se tu olhares para o teu lado, perceberás que há muitos que chegaram aqui desse jeito. Hoje você contempla bonitinho, todo arrumado, belo, na presença do Senhor, mas só Deus sabe como chegou. Chegou quebrado, chegou arrasado, chegou ferido, chegou machucado. Chegou quando o mundo rejeitava e perseguia. Mas aí Jesus disse: venha, e aquele que vier a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Não importa por onde tu viestes, não importa de onde você veio, não importa por quais caminhos, não importa as tuas experiências pretéritas, não importa. Venha para Jesus. Ele restaura, Ele fortalece, Ele levanta, Ele ergue, Ele habilita, capacita, empodera, enche, usa. Ele é Deus. É daqui que sai um grupo gigantesco. Agora, em terceiro lugar, eu também destaco que esse Davi, mesmo no meio do caos, ele demonstra e ensina-nos a importância de cuidar dos nossos, ainda que estejamos enfrentando situações terríveis da nossa vida. Veja o que diz o verso de número 3 e 4. Dali Davi passou a Mispa de Moabe e disse ao rei de Moabe: deixa estar meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Queridos, olha que coisa interessante. Davi poderia apenas olhar para si, para os seus problemas, para as suas dores, para os seus sofrimentos. Mas Davi pega a sua família, leva ao rei de Moabe e pede para que ele literalmente cuide, para que ele tome conta deles. Davi de alguma maneira protege os seus pais, mostrando uma responsabilidade familiar tremenda. A crise não isenta-nos da nossa responsabilidade familiar. A crise não tira de sobre os nossos ombros a responsabilidade para com aqueles que estão sob os nossos cuidados. Davi está na crise, mas ele vai ao rei de Moabe e ele pede ajuda. Porque Moabe? Davi, ele descendia diretamente de Ruth, a Moabita. O seu pai era descendente de Ruth. Provavelmente havia familiares de Davi naquele contexto. Mas Davi, por um instante, ele deixa de olhar para a sua dor e começa a olhar para a sua família. Eu e você precisamos observar nisso aqui o mesmo exemplo de Cristo Jesus, que estando na cruz, ferido, machucado, ensanguentado, ele olhou para João, olhou para Maria e disse: João, eis aí a tua mãe. Maria, mulher, eis aí o teu filho. Eu não posso eximir-me das responsabilidades para com os meus. Paulo disse que se nós não cuidarmos dos nossos, principalmente dos da nossa casa, nos tornamos infiéis, negamos a fé. Pior do que os infiéis seremos. Perceba, independente da situação, da dor, da crise, do momento, Deus está dizendo: eu coloquei pessoas do teu lado. Há pessoas nas quais você deve olhar para elas e encontrar motivação para levantar-se. Olhe para a sua casa, olhe para os seus filhos, olhe para a sua esposa, olhe para o seu esposo, olhe para aqueles que Deus tem colocado sob os seus cuidados. Levante-se, erga-se. Davi, ele pega a sua família, leva ao rei de Moabe, coloca-os sob a proteção do rei de Moabe, e ele diz uma coisa interessante: ele lança-se ao cuidado do Senhor. Como assim, pastor? Ele diz: cuide deles, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Cuide deles, porque eu estou sob o cuidado de Deus. Cuide deles, porque a minha vida não é determinada pela perseguição de Saul ou de quaisquer outros homens. Deus é quem cuidará da minha vida. Deus é quem cuidará da minha história. Deus é quem cuidará do meu ministério. Deus é quem cuidará da unção que está sobre a minha vida. Davi lança-se completamente nas mãos do Senhor, descansando em Deus, confiando em Deus. E veja que em quarto lugar eu destaco: Davi busca de alguma maneira a torre de vigia. Verso de número 4 nos diz: e trouxe-os perante o rei, e o rei de Moabe ficaram com ele todo o tempo que Davi esteve no lugar forte.
O nome Mispa significa literalmente torre de vigia. O nome Mispa, ele nos ensina que nós também precisamos, em momentos de espera, em momentos de incertezas, de preocupação, de angústia, precisamos ter essa expectativa e vigilância espiritual, atenção ao agir de Deus, atenção à manifestação de Deus, atenção ao mover da mão de Deus. Davi estava exatamente isso. Em momentos de espera, levante-se e tenha expectativa espiritual. Eu ficarei na torre de vigia, aguardando a direção de Deus, aguardando o que Deus tem para a minha vida, aguardando os próximos passos, aguardando as diretrizes, porque literalmente eu não sou conduzido por aquilo que está diante dos meus olhos. Existe um Deus que conduz a tua vida, existe um Deus que conduz a tua história. Você acredita nisso? Existe um Deus que está no controle da minha e da tua existência. Precisamos, assim como fez Davi, ficar na expectativa até que eu saiba o que Deus fará por mim e ao meu favor. Escute-me, por favor. Quem conduz a sua história é Deus. Quem conduz a sua história, o seu ministério, a sua existência é Deus. Não importa as carrancas que têm se manifestado diante de ti, não importa as dificuldades, não importa o tamanho das problemáticas, não importa. Deus é quem conduz a sua vida, a sua história. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que Deus tem reservado para ti, ninguém conseguirá impedir de chegar nas tuas mãos. Eu vou dizer de novo para você: aquilo que Deus tem reservado para mim, para ti, ninguém conseguirá impedir. Eu convido você nessa manhã a lançar-se aos cuidados de Deus, a colocar-se nas mãos. Isso é importante, irmãos, porque nós somos tão limitados que tendemos a confiar, mas quando as coisas começam a dar errado, você já começa a questionar, a preocupar-se. Não, lance-se completamente aos cuidados dele, confie inteiramente nele, descanse inteiramente nele, jogue-se nas mãos dele e diga: Deus, eu não sei como será, mas eu confio no teu cuidado de Deus. Quantos acreditam nessa palavra? Levante a sua mão, abra os seus lábios e dê um glória a Deus bem alto, porque o Espírito do Senhor, ele visita a tua alma nesta manhã, e ele está dizendo: confie nos meus cuidados de Deus, confie na minha mão poderosa de Deus, confie, porque eu tenho sido fiel em todos os momentos da sua vida. Descanse a tua alma, lance-se nas minhas mãos, porque na hora certa, aquilo que Deus tem reservado para você, como diz Isaías 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Oh, meu irmão, aplauda ele bem forte, glorifica ele, porque ele é digno. Exalte e bendiga o nome dele, porque ele é merecedor. Confie a sua vida aos cuidados desse Deus. Confie a sua vida, a sua existência, a sua história, seu ministério, a sua família, a sua casa, aos cuidados desse Deus. Compreenda que é Ele quem está conduzindo-te, guiando-te. Não esperes a sua vida uma vida de marasmo. Essas situações difíceis nos alcançarão, mas sempre estaremos debaixo do cuidado de Deus. Sempre estamos debaixo de uma mão poderosa e invisível que nos conduz ao seu determinado propósito. Quinto lugar, eu destaco o verso de número 5. Diz assim o texto: o profeta Gade, porém, disse a Davi: não fiques neste lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Vai
e entra na terra de Judá. Assim Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Aqui o texto nos ensina que quando nós nos lançamos aos cuidados de Deus, quando nós nos lançamos nas mãos providentes de Deus, quando nós colocamos as nossas vidas inteiramente sob o controle de Deus, Ele conduz a nossa história. Ele conduz o próximo passo. Ele levanta o profeta Gade, que com uma palavra profética diz a Davi: Davi, o seu tempo na torre de vigia terminou. Eu tenho uma nova direção de Deus para você. O seu tempo neste cenário terminou. Eu tenho uma nova direção de Deus. A mesma coisa que Deus fez com Elias, quando estava no Querite, sob a direção de Deus, e de repente o ribeiro seca. Elias não sai, não se desespera, não foge e fica lá. Até que Deus chega para ele e diz: Elias, levante-se, vai a Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva que vai te sustentar no período de seca em Israel. Queridos, entendamos, quando nos lançamos aos cuidados de Deus, é Ele quem guia a minha e a sua história. Tu não andarás perdido, desnorteado, sem direção, porque Deus está dizendo: eu vou conduzir a tua vida em todo o tempo. Davi, chegou a hora de você erguer-se, levantar-se, sair dessa torre e seguir em direção ao bosque de Herete. Direção de Deus, condução de Deus, norte de Deus, vida guiada, conduzida pela mão poderosa de Deus. E o Espírito do Senhor fala aos nossos corações nessa manhã. Talvez você entrou por essas portas dizendo a Deus: Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de um direcionamento. Há momentos na nossa vida que estamos assim: não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, não sabemos se avançamos ou se retrocedemos, não sabemos se paramos, não sabemos se desistimos. Na realidade não sabemos é nada. Existem momentos que nós estamos literalmente confusos, atordoados, sem saber a direção e o caminho que tomar. Nesses momentos Deus chega para você e diz: quem lança-se aos meus cuidados, eu direciono a sua vida. Quem coloca a sua vida sob os meus cuidados, eu conduzo os próximos passos da sua história. Ele sabe o melhor para mim e para ti. Ele sabe exatamente o lugar adequado que você deve estar. Ele sabe se tu deves avançar ou retroceder. Queridos, em nome de Jesus, o Espírito de Deus está tirando das nossas mentes qualquer tipo de confusão que tenha se formado. E Ele está dizendo: eu te darei direcionamento da minha parte. Você sairá daqui convicto, ciente, com clareza na sua mente, dizendo: o Deus que guia a minha vida, a minha história, Ele falou comigo. Eu não estou perdido, eu não estou desnorteado, eu não estou desorientado, porque a mão de Deus está sobre mim. Quem acredita nessa palavra e pode adorar a Deus, em nome de Jesus, receba no seu coração consciência da vontade dEle. O profeta, ele orienta Davi que ele retorne para Judá. Aquele fugitivo, aquele homem que vivia como uma espécie de Robin Hood, se escondendo, liderando uma gama de homens quebrados, recebe de Deus a ordem para voltar a Judá. Literalmente, Deus estava dando uma nova condução a Davi. Eu e você devemos estar dispostos a ouvir e a obedecer a voz de Deus, mesmo quando o caminho não é tão claro. Deus não detalhou como seria. Deus não deu a Davi o script de maneira clara, precisa, completa. Não. Deus apenas disse: não fique nesse lugar forte, entra em Judá. Não fique nesse lugar forte, entra em Judá. Muitas vezes Deus fará isso comigo e contigo. Ele não mostrará o plano, o script, o projeto de maneira perfeita e clara. Ele te dará uma direção, apenas uma direção. Tu não sabes dos percalços que você terá que enfrentar no caminho. Tu não sabes das dificuldades. E na realidade, se nós soubéssemos, nós não iríamos.
não atenderíamos, não daríamos um passo em direção. Mas Deus está dizendo: tu não precisas saber detalhadamente como será. Tu precisas apenas obedecer a minha voz de Deus, a minha direção de Deus. Porque aquele que direciona é aquele que cuida, é aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que sustenta, é aquele que provê. Assim como Deus, assim como Cristo um dia disse para os seus discípulos, após uma noite toda de pesca frustrada, ele chega para Pedro e diz: Pedro, vai ao mar alto, lança a tua rede. Ô Senhor, noite todinha pescando, não peguei nada, não tive peixe, não tive êxito, não tive triunfo, mas sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar minha rede. Perceba, Jesus disse apenas: lance a rede, Pedro. Jesus não disse o tamanho da pescaria, Jesus não disse que teria um êxito daquela proporção. Não, Jesus disse: apenas vá, apenas faça, apenas siga, apenas caminhe. Queridos, eu e você precisamos compreender: não somos movidos por vista, mas por fé. Não somos movidos por aquilo que é palpável, tangível, está diante dos nossos olhos. Precisamos seguir a ordem, a direção de Deus. Se Ele diz vá, não hesite. Se Ele diz pare, não dê um passo adiante. Submeta-se à palavra de Deus e tu verás a mão dele ser glorificada em sua vida. Davi, tu consegues perceber como neste ambiente de refúgio que tu estavas, eu forjei-te e te levantei como um grande líder. Essa caverna será um divisor de águas na tua vida. Essa caverna será um divisor de águas na minha e na sua vida. Haverá uma história antes da caverna de Adulão. Haverá uma outra história depois da caverna. Deus está levantando homens e mulheres no nosso meio. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Se você pode segurar na mão do seu irmão, o Ministério Louvor pode se aproximar. Segura na mão do seu irmão. Eu quero orar com você. Quantas pessoas que chegaram na casa do Senhor assim, feridos, machucados, moribundos, angustiados, aflitos. Ô irmão, como é bom sabermos que aqui é o lugar para isso. Como é bom sabermos que aqui é o ambiente adequado para isso. Há pessoas que, se você ligar quando tu estás quebrado, a pessoa simplesmente não atenderá a tua ligação. Talvez, se te encontrar na rua, vai mudar de calçada e depois te dirá: eu não vi. Mas aqui é o lugar para você chegar arrasado, quebrado, ferido, machucado, porque o filho de Davi está na casa. E ele diz: eu vou restaurar a tua vida e tu ainda serás um instrumento poderoso nas minhas mãos de Deus. Eu não tenho dúvidas de que Deus está levantando homens e mulheres aqui, ousados, intrépidos, cheios da graça, da autoridade. Até você mesmo ficará surpreso com aquilo que Deus está forjando em você. Até você mesmo ficará boquiaberto com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Pastor, então o que eu preciso fazer? Lance-se nas mãos do Senhor. Coloque-se nas mãos de Deus. Não tenha reservas. Diga para Ele: Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, como homens quebrados, como pessoas feridas, machucadas. Mas o Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é um Deus que levanta. O Senhor é um Deus que ergue. O Senhor é um Deus que coloca de pé. Quantos acreditam nessa palavra? Abre a boca e dão glória a Deus bem alto, porque Ele é digno. Vamos adorar. Vamos adorar com os olhos fechados. Aproveita para adorar. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Planos frustrados, oh Espírito Santo. Dias nublados me perguntam por que foi que eu sonhei. Louve a Ele. Mar agitado, tempo
já não faz sentido as rotas que tracei. Oh, Espírito Santo. Aleluia! Mas o dono desse mar, Oh, meu Deus. também é meu dono. Oh, meu Deus. Ele não me abandonou. Caverna é lugar de você Eu rasgar a sei. sua alma diante dele. Está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho. Aleluia! E assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus está mudando o rumo da vida de pessoas aqui, meu filho. Deus está mudando o rumo da história de pessoas em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não sou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Eu quero ver você dizendo bem forte: sim, o dono deste mar. Sim, o dono desse mar Também é. Também é meu dono. Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando. Ensinando o quê? Diga bem